Bom dia, espero que esteja tudo bem com vocês. Esse dia 24, não é, de março de 2021, acabou uma reunião que deveria ter acontecido um ano aqui atrás, não é? A criação de um gabinete de crise de enfrentamento da Covid-19. Incrível, não é? Mas enfim, vamos começar pelo início das nossas pretensões no dia de hoje. Estamos retornando aqui para gravar mais esse vídeo para o nosso canal Humanitas Diálogos Históricos, ok? E está quase completando um ano de existência, falta pouco, tá? Então hoje o título é um título menor, por conta de alguns conselhos que recebemos, tá? Na verdade é um título bem simples. Quo vadis, Tenente Macunaíma Messias. É isso, nosso título, tá? Quo vadis, Tenente Macunaíma Messias. Então Bom, nós vamos vamos começar pela fala do presidente Macunaíma nesse domingo, que foi o aniversário dele, esse último domingo. E ele se reuniu, um conjunto de pessoas de frente ao palácio, lavou a mão na água corrente que tem lá e tal, e depois serviu o bolo para o pessoal, enfim, não é? Se aglomerou e repetiu aquelas coisas que ele sempre faz. Ele age muito parecido, a forma de agir dele parece-se com um animador de auditório, sabe? Me lembra um pouco o Chacrinha, eu acho. Não se ofendam os fãs e os parentes do Chacrinha, mas é o Abelardo Barbosa. Mas, assim, me lembra alguma coisa satírica, com aquela barrigona enorme, aquele jeito esquisito de falar, não é? Sem traquejo, até nos vídeos é algo tão tosco, não é? Ou então um líder religioso, quando fica apelando para esse populismo rasteiro, raso, imoral e assassino. Tá? Mas vamos à fala dele. Né? Falou em liberdade, ameaçou de usar as Forças Armadas, mais uma vez, abre aspas, o senhor presidente Tenente Macunaíma, faço qualquer coisa pelo meu povo. Fecha aspas, abre aspas de novo. Só Deus me tira daqui. Quer dizer, é quase que uma fala de um imperador, não é? E aí, de novo, ele vai dizer, abre aspas mais uma vez, maior projeto do mundo. Aí eu pergunto, de novo, mais uma vez também, e os dois auxílios que os Estados Unidos já ofertou para a sua população? O primeiro com Trump é de 1,8 trilhão e o segundo com Biden, 1,9 trilhão, sabe, para a população, para que se tenha condições mínimas de se realizar algum tipo de distanciamento social. E para combater a miséria que começa a assolar parte da população estadunidense, inclusive. E aí mais uma fala dele, nesse mesmo domingo. Brasil mergulha no socialismo. Nós não queremos isso. Quer dizer, que socialismo? Onde é que ele está vendo socialismo aqui? O Luiz Inácio? O Luiz Inácio não é um socialista, pelo amor de Deus. Está confundindo alhos com bugalhos. Tá? O tenente Cunaíma age e se comporta como um animador de auditório. Isso é certo. Ou como um líder religioso, sabe? Ou um arremedo de um líder religioso. Porque é bem precário e tosco as suas ações e atitudes. Tá? Ele não apresenta nenhuma ideia ou projeto racional, técnico que seja viável. Pelo contrário, busca alimentar de ódio e rancor, revanchismo, as pessoas que o apoiam. No caso, no aniversário do tenente Macunaíma, umas 300 a 400 pessoas que estavam ali perfiladas de frente ao palácio. Tá? Ele não percebe que os hospitais estão no limite, sabe? Realmente, que nós estamos chegando a 300 mil mortes.
E aí, depois de 300 mil mortes, ele finalmente constitui um gabinete de crise. Tá? Só ontem foram mais de 3 mil mortes, mais de 3.100 mortes por Covid. Aí eu lembro uma frase do Drauzio Varela, que ele vai dizer que somente em junho ou julho o Brasil pode vir a ter algum tipo de respiro. E até lá estaremos atolados nessa mesmice, nessa situação catastrófica, independente daquilo que for feito. Aí eu fico pensando, quando se observa o noticiário, o cenário, essa cena ampliada, esse quadro da realidade brasileira, eu tenho sempre como foco observar São Paulo e Rio, e Brasília, e também Curitiba de uma maneira mais especial. São Paulo, o Rio de Janeiro, ele parece que está acordando, aspas não acordando, né? A situação vai se agravando. E aí cria um super feriado de 10 dias. Aí chama de super feriado, que já é um problema quando você pensa aceder à análise crítica do discurso, sabe? Essa coisa das representações sociais, das identidades sociais, das relações sociais. Estamos falando para o Brasil, estamos falando do Rio de Janeiro. Super feriado lembra muito carnaval. Super feriado lembra descanso, super feriado lembra divertimento, entretenimento. E não é o caso agora. Nós estamos querendo, de alguma forma, bloquear o vírus. Então já começa por uma questão de alfabetização ou de vocabulário desses deputados e dos políticos, não é? Falta estudo, talvez devessem voltar para a escola, não é? Aí eu fico pensando também na União Europeia, sabe? Que ela prevê uma imunidade relativa a partir de julho a setembro. E que as máscaras, elas vieram para ficar. Não é uma questão que vamos deixar de usar as máscaras. A União Europeia pensa que as máscaras vão ficar por alguns anos, sabe? Fazendo parte da indumentária estética da sociedade europeia. Sem tentar na questão da vacina, não é? Quem é que vai poder entrar, se vai entrar pessoas não vacinadas, enfim, essa questão toda. Porque já está se falando de uma terceira onda na Europa. Isso é gravíssimo. Em países que têm recursos como a Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, Portugal acabou de sair de uma segunda onda, provavelmente deve retornar a terceira onda. É trágico, o vírus dando lição e nos arremessando à lona seguidamente, não é? Bom, aí eu volto para São Paulo, tá? Falei do Rio, da União Europeia, agora é São Paulo. E a crise na distribuição do oxigênio hospitalar. São Paulo está caminhando para repetir Amazonas, sabe? Assim como o Rio Branco e o Ceará, enfim, o Acre, que é no Rio Branco, né? É complicado isso, a Rondônia, sabe? É complicado pensar nisso, tá? Mas, enfim, esse é outro problema. E aí me vem à mente também falar um pouco do Pazuello Pinóquio, o general Pazuello Pinóquio, não é? Que ele continua, né? Com aquele discurso, aquela retórica da melhor gestão da história do Ministério da Saúde no Brasil. Quase 300 mil mortos e contando. Isso porque ontem tivemos mais de 3 mil mortos. E esse é um número devastador para todos nós, todos nós brasileiros. E aí, uma série de medidas e de reações, primeiro dos intelectuais, não é? Que enviam uma carta de repúdio, sabe? Ao comportamento do senhor Tenente Macunaíma Messias. Eles pedem medidas de combate, os intelectuais pedindo medidas de combate, né? A pandemia. E fazendo a mesma coisa, nós temos agora empresários e economistas, mais de 500. Entre eles, Maílson da Nóbrega, Armínio Fraga, pessoas de destaque, inclusive na presidência do Banco Central do Brasil, tá? Que vão pedir medidas efetivas de combate à pandemia, que não estão acontecendo. E agora são empresários também. Tá? E aí, o tenente Macunaíma parece preferir contar mortos do que desempregados.
Falta seriedade e responsabilidade com a gestão do país e da pandemia. Essa é uma das conclusões que os próprios empresários vão apresentar nessa carta. E já temos outra manifestação depois disso, que agora é da OAB e da Associação Médica Brasileira. Tá? Bom, quanto à carta dos empresários, não é? Alguns trechos nós vamos apresentar aqui. O país está cansado de ações erradas ou tardias, fora de lugar. Aí vem o presidente Tenente Macunaíma e responde: parece que só no Brasil está morrendo gente. É sempre esse discurso negacionista, é sempre essa insensibilidade, é sempre essa mesma retórica discriminatória, essa mesma retórica da morte, essa mesma retórica do vamos parar de mimimi, vai chorar até quando? Vai virar jacaré, enfim, país de maricas e segue-se por aí. Bom, a carta também faz menção a que os empresários estão dispostos a comprar máscaras adequadas e distribuir para o povo. Sabe, máscaras que protejam de fato, porque chegou-se à conclusão que essas de pano, eu inclusive já usei delas, elas não têm nenhuma, elas não são eficazes, sabe? Elas protegem em alguma medida, mas não são as mais adequadas. Tá? Eu mesmo deixei de usar. Bom, voltando a São Paulo, para o dia de ontem, 1.021 mortos, somente no estado de São Paulo, em 24 horas. Isso é assustador e devastador, inclusive para o senhor João Dória, sabe? E dizia, se você adoecer, tem aqui um leito para você. E agora não está conseguindo abrir leito, portanto, o número de pessoas que têm adoecido. Então, já se fala em mais de 150 mil pessoas, 150 pessoas que morreram aguardando um leito em São Paulo. Sem contar a crise do oxigênio, sem contar que o kit de intubação só tem em estoque para mais uma semana. Então, aparentemente, a catástrofe, o caos, deve vir na próxima semana, nos próximos 7 dias. E, mais uma vez, o Pazuello Pinóquio, ele permanece. Nós já temos um outro ministro, né, indicado pelo presidente, tá? Mas permanece o senhor Pazuello Pinóquio, o general Pazuello Pinóquio. E é engraçado, porque ele tem um monte de processo, vai responder processo o resto da vida. E nós temos 3 ministros da saúde. O Pazuello Pinóquio, que é um fantoche do tenente Macunaíma, e esse senhor Queiroga, que já disse que quem manda é o presidente. Então, é um candidato a fantoche até onde se percebe. Tá? O Congresso e a Carta dos Economistas e Empresários avisam que em abril será bem pior. Tá? E o Congresso se preocupou com isso, efetivamente. Os chefes da de UTIs do Brasil informam que o kit Covid contribuiu e muito para a morte de um número enorme de pessoas no país. Isso precisa ser divulgado, isso precisa ser difundido. Assim como a possibilidade de nós criarmos, talvez aqui pelo canal Humanitas Diálogos Históricos, um abaixo-assinado. Sabe, quem sabe consigamos aí 1 milhão, 2 milhões de assinaturas para encaminhar para o Congresso, pensar no Senado e Câmara, encaminhar para o Supremo Tribunal Federal, enfim, sabe, para a OAB, para a Associação Médica e também para a Presidência da República, no sentido de refutar o tipo de situação que está acontecendo. Isso é inaceitável, é preciso que nós demonstremos interesse e uma ação proativa, sair dessa letargia, sabe, de quem está simplesmente assistindo como se fosse um filme de terror. Tá? Bom, quanto ao pronunciamento do senhor Macunaíma Messias, do tenente Macunaíma Messias, na noite de ontem, dia 23/3/2021. Aí eu destaco algumas falas que eu considero mais representativas do conteúdo e da
do discurso mesmo do senhor Tenente Macunaíma Messias. O Kim Kataguiri, por exemplo, que é um deputado federal. Ninguém mais cai no seu papinho, presidente genocida. Quem está falando é o Kim Kataguiri, isso está publicado, é fácil de encontrar. Tá? O Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, boicotar o combate à pandemia, as vacinas e desprezar o sofrimento das famílias. É isso que o senhor presidente Tenente Macunaíma fez. Aí veio o Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro também. Boicotou a compra de vacinas, sabotou todas as medidas de isolamento, promoveu fármacos ou medicamentos, né, que não apresentam nenhum, que não funcionam. Patético. Acabou. Tenente Macunaíma Messias. Isso nas palavras do senhor deputado Marcelo Freixo. O Otávio Guedes, né, da Globo News, ele vai dizer assim, sobre a reunião dos poderes, não é? Dos poderes. É uma reunião ampla, um espectro gigante e de representatividade realmente robusta da sociedade. O tenente convoca todo o primeiro escalão presidencial. Qual que é o objetivo disso? Evitar críticas, sabe? Na verdade, a gente tem aqui uma extensão do cercadinho do Planalto. O cercadinho do Planalto agora também está dentro do Planalto. Não é? É mais ou menos assim como funciona a cabeça desse senhor, essa pessoa. Tá? E aí, eu quero, por fim, fazer referência a algumas falas do tenente Macunaíma. Ele vai dizer assim, já mandei cancelar sobre a compra de 46 milhões de vacinas da Coronavac. O presidente sou eu, quem manda sou eu. Em vídeo, ele tem um vídeo em que ele justifica sua decisão de não comprar a vacina da Pfizer, não é? Mas ele nega isso agora. Ele fala de virar jacaré, vai chorar até quando? País de maricas, imita alguém morrendo, sufocado de asfixia. Isso é criminoso. Isso é tripudiar, sabe? Tripudiar sobre o sofrimento das pessoas que perderam entes queridos. Isso é desumano, isso é desnecessário, senhor tenente, que nunca foi capitão. É contra o tenente, no Supremo Tribunal Federal, a OAB pede à PGR que ofereça denúncia, não é? E aí, falando de tratamento precoce, que aliás vai ser a nova vedete dos próximos dias, em termos de narrativas, não é? Ele voltou a esse assunto. Acerca dos boicotes das regras sanitárias, sabe, divulgação de notícias falsas, que ele faz isso com muita frequência, aliás, ele mente, e mente descaradamente e repetidamente, sabe, de uma forma compulsiva. É um mentiroso quanto mais. Ele já mente tanto, ele se acostumou tanto a mentir, que eu acho que ele nunca mais vai conseguir falar a verdade. Porque ele acredita nas mentiras que ele conta. O discurso do senhor tenente Macunaíma Messias parece-me a conversa de uma criança de 4 anos de idade. Que ele diz uma coisa agora, daqui a pouco diz outra, e daqui a pouco diz mais outra. Ele não tem nenhuma segurança naquilo que ele fala ou que ele faz. Tá? Eu quero destacar também a carta da Associação Médica Brasileira, tá? Contrária ao kit Covid-19, não é? E que dessa vez foi mais firme, diferentemente do que fez em agosto do ano passado, agora sim, dizendo que isso é ineficaz, até porque os chefes de UTI já vieram a público e disseram que esse kit Covid contribuiu para a morte. Isso é fato, o Rui Costa falou que isso aconteceu em Salvador, nós sabemos isso, que as pessoas saem para comprar esse kit Covid nas farmácias o tempo todo, uma pesquisa simples detecta isso. O lucro fenomenal que os farmacêuticos, as farmácias estão tendo, e os seus proprietários, obviamente, como ele diz obviamente, mas é obviamente, não é? E assim como as indústrias farmacêuticas. De repente, alguém está ganhando alguma porcentagem nisso aí. Tá? Bom, aí tem os economistas, né, as cartas intelectuais, então os grupos têm se manifestado seguidamente.
Muitas representações contra o tenente Macunaíma, não é? Estão sendo engavetadas, já foram engavetadas, sabe? Por exemplo, representações de procuradores do Acre, do Ceará, não é? O Augusto Aras, ele me lembra muito alguém da época do senhor Fernando Henrique Cardoso, não é? O brindeiro engavetador. Agora nós temos o Aras, né, usurpador, porque não deveria ser, de maneira alguma, o Procurador-Geral da República. Ele nem estava na lista, não é? Já começa errado o governo do senhor Tenente Macunaíma Messias, tá? E ele é engavetador, é o novo engavetador, tá? Bom, há também a possibilidade do STF, da OAB buscar, né? É o STF, a OAB se manifestando mais uma vez, né? Porque há uma necessidade enorme de se iniciar investigações sobre as ações ou a falta de ações do presidente no contexto da pandemia. Isso é algo que deveria ser feito para ontem. Não é algo que deveria estar no radar da política hoje. Tá? Isso precisa ser pensado com muita seriedade, com muita rapidez. Esse problema das ações, dos comportamentos do senhor Tenente Macunaíma, porque são muitos os crimes cometidos. Em algum momento isso tem que andar. Embora impeachment não vai haver, porque o processo é muito lento devido à exigência do devido processo legal, enfim, de como que isso tem que ter a ampla defesa, enfim. E está claro, óbvio, mas há recursos e esse moço ocupa a presidência da República. Tá? Eu quero me remeter ainda a algumas falas do tenente presidente Macunaíma, depois dessa reunião que acabou agora há pouquíssimo tempo, tá? Há 30 minutos, 40 minutos no máximo. Ele vai falar que é preciso criar um comitê de crise com 1 ano de atraso. Tinha que ter sido criado lá, 1 ano aqui, no mês de março de 2020, não é? Ele vai falar de uma situação bastante preocupante. Mesmo? O senhor percebeu isso, tenente? E vai falar de novo de tratamento precoce na frente de todo aquele grupo de pessoas que ele reuniu, fazendo de palhaço, não é? O ministro Supremo, o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, né, o Luiz Fux, fazendo de palhaço os governadores que foram aparecer lá para aparecer na foto e dar apoio para esse insano, não é? Fazendo de palhaço o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, o presidente, o Arthur Lira, presidente da Câmara, fazendo da Câmara dos Deputados, fazendo de palhaço todos nós. Porque ele insiste, volta esse assunto do tratamento precoce, agora com todas as letras, tratamento precoce. É isso, o mesmo de sempre, não é? Por outro lado, a fala do novo ministro da Saúde, o Queiroga, ela é muito interessante, né? Toda a nação se une. Será? Os governadores, 5 governadores, eles representam a totalidade dos 27 governadores. Eu imagino que foi escolhido as pessoas que iam bater palma e que iam servir de anteparo para o senhor Macunaíma, tenente Macunaíma Messias, continuar pronunciando com esse discurso delirante de tratamento precoce. E falou agora para a nação toda, ao vivo, para todo mundo, e na frente dessa plateia toda que estava lá, não é? Bom, todo mundo de máscara, essa é uma coisa que dá para se observar na cena, que é algo hilário, sabe? Ver o ministro Tarcísio de máscara, mesmo o senhor tenente Macunaíma de máscara é impagável, tá? E aí se fala em despolitizar a pandemia. Eu pergunto, quem é que politizou a pandemia desde sempre, desde o início? Sabe, é e continuará a ser o tenente Macunaíma. E ele deu sinal disso quando falou em tratamento precoce de novo, depois de uma reunião de unidade e de criação do comitê de crise, mas que fosse defender o tratamento precoce. Como assim? Não é? Parece-me isso. Uma citação honrosa ao Luiz Fux,
né, o ministro do Supremo Tribunal e presidente do Supremo Tribunal Federal, que ele vai agradecer aos profissionais da saúde, estendemos nossos agradecimentos a todos os profissionais da saúde que estão nessa batalha há mais de um ano, provavelmente muitos deles cansados. Aliás, na minha casa tem uma profissional de saúde que lida nessa frente, não é? Uma pessoa que eu convivo há mais de 30 anos, tá? Que eu percebo que está cansada, assim, precisando de descanso, tá bom? E vai falar que ele se solidariza com as famílias que perderam entes queridos. Parabéns, né, senhor ministro do Supremo, senhor presidente, ministro do Supremo Tribunal, senhor ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, pelas palavras de estadista, sabe, que demonstram a sua humanidade. Muito bom. O Rodrigo Pacheco, né? Ele propõe, quem propôs tudo isso foi ele, foi o que está para se depreender dessa coletiva que durou 10 minutos no máximo, não é? E várias pessoas falaram. E ele enquadra o tenente. Tanto é que ele que vai ser o interlocutor entre o tenente Macunaíma, presidente, né? E os governadores. Não são os 5 que estavam lá, são os 22 que nem lá foram, não é? E que não reconhecem nenhuma positividade nesse tipo de ação que se realizou no Palácio da Alvorada hoje de manhã. Tá? Bom, quem vacina são os prefeitos. Por que os prefeitos não estavam lá? Porque no final das contas, quem está na ponta desse processo são os prefeitos. Tem uma associação nacional dos prefeitos. Por que nenhum prefeito foi convidado? Porque não são deputados, nem senadores, nem governadores que vacinam. Sabe, nós estamos numa federação. Você tem a União, os estados e o município. Quem executa a ponta do processo são os municípios, que efetivamente lidam com os cidadãos, ou com as pessoas adoecidas, ou com a pandemia, de uma forma direta. Tá? Eles não estavam na reunião. Acelerar a vacinação? Como? Como que vai acelerar a vacinação? Não tem vacina, sabe? E tem problemas dentro do próprio governo, como, por exemplo, o senhor Ernesto Araújo, das relações internacionais. Ele se diz inimigo da China. Agora, com o Joe Biden, ele se diz inimigo dos Estados Unidos, que querem punir o Brasil, interferir na soberania. Ele só sabe falar em ideologia, esse senhor. Ele foi passar vergonha nos brasileiros, na sociedade brasileira, lá em Israel, sem usar máscara. Sabe, foi repreendido. É um ser do mal, esse senhor Ernesto Araújo. E continua sendo mantido e bancado pelo senhor Tenente Macunaíma Messias. Não é? Então eu volto ao início para terminar. Quo-vadis, Tenente Macunaíma Messias. Quo-vadis, Tenente Macunaíma Messias. Uma tradução livre. Onde vais? Para onde vais? Vai para o tratamento precoce. E então, o ciclo se completa e retornamos ao mesmo de antes. Ou seja, vamos aguardar o vídeo dessa quinta-feira do senhor Tenente Macunaíma Messias. É absurdo.